Aí uma coisa também que eu acho que aconteceu, que hoje é um dia bom, né? Mas assim, ela passou por um processo muito duro e que eu falo, a depressão, às vezes você não tem o direito de ter a depressão, né? A depressão ela é uma doença que às vezes a pessoa ela vai acumulando até o momento que ela teoricamente tem o direito de ter, porque às vezes você, cara, uma pessoa que ela não tem condição, ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que estar ali num lugar todo dia, ela tem que fazer, ela tem, por exemplo, ela tem compromissos, ela não tem o direito de ter depressão. E ela vai acumulando. E ela foi acumulando durante muito tempo muita coisa. Quando a gente, né, teoricamente, ficou no nosso melhor momento, que agora a gente está numa casa nossa, agora a gente está com uma vida nossa, agora a gente está, né, caminhando para alguma coisa, estourou uma depressão nela Eu tive severa. uma crise histérica. Aí, ele falou assim, vamos no psicólogo segunda, terça. Isso era, tipo, na quinta-feira. Eu falei, vamos segunda, terça e tal. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, é muito tempo, é muito tempo. Chegou sexta-feira, eu tive uma crise. Aí ele ligou pro psiquiatra e falou, eu preciso de um horário amanhã. Aí o psiquiatra foi, abriu a clínica pra gente. Aí ele conversou comigo, eu só chorava, só gritava. Eu me cortava muito. Eu já cheguei a cortar meu pescoço também. Já tentei várias formas de me matar e de suicídio. E minha cabeça era só isso, sabe? Só coisa ruim, só depressão, só nervosismo, ansiedade. Eu ficava pensando nas coisas. E as coisas caíam muito sobre minha cabeça, sabe? Eu tinha um peso, assim, que eu não conseguia carregar. Uhum. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, a dor que eu sentia era imensa. E quando eu tive a crise, ele ficou sentado na cama, olhando assim pra mim, segurando minha mão, porque ele não sabia o que fazer. Porque eu tava tendo uma crise tão histérica, que Tudo que ele podia fazer era não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha. ficar ali por você, né? E eu abraçava eles, tentava me acalmar, e assim, ia passando, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, ele falou, depressão severa. Aí depois ele falou assim, transtorno de bipolaridade. Aí, transtorno de personalidade. Aí eu tenho, né? Hoje, chama TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho. Tinha uma época que também falaram que era borderline, né? Eu tenho síndrome de borderline. Como é que é a síndrome de borderline? Borderline significa estar no meio da linha. Assim, você não tá pra cá nem pra lá, você tá no meio. E a qualquer momento você pode cair pra um lado ou pro outro. É como se você estivesse andando numa corda bamba o tempo todo. Exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Então, assim, eu nunca sei quando eu vou estar bem ou quando eu vou estar mal. Então, tem dia que eu acordo, assim, chorando. Eu falo, não queria ter acordado. Eu não queria estar viva. Eu não queria estar aqui. E aí eu choro. Aí eu tenho que tomar os remédios. O que eu tomo mais, que me ajuda, assim, é o Rivotril, né? Que ele dá aquela acalmada, que ele dá uma segurada nas minhas crises. Mas, assim, as crises que eu tive são... Eu tive uma ontem, anteontem. Antes de ontem. Antes de ontem. A minha mãe nunca me viu tendo uma crise, ela começou a chorar. Muito pesada. É muito pesado. E aí é falta de ar. Do nada isso. Do nada. Você tá bem, você tá trabalhando, do nada E começa... você não sente uma motivação. Não é nada que, tipo assim, aconteceu isso e desencadeou. É do nada. Não, é do nada. Sobe um negócio assim em você. Tipo, aí você começa a pensar, puta, o que eu sou, né? Não sou nada. O que eu faço? Não faço nada. Eu não sou boa pra ninguém, eu não Síndrome ajudo do ninguém. impostor. E aí você começa a se sabotar com a sua cabeça, né? Você se sabota. Então, porque o pensamento, ele é o que cria a gente, né? E são os meus pensamentos que E é me sempre. sabotam. O estrago é sempre de dentro pra fora, né? É É sempre impressionante. de dentro pra fora. Eu sou a rainha das frases, né? Eu sempre trago alguma frase que eu li, porque eu decoro muito. Eu sou muito assim. Eu tenho várias frases salvas, sabe, no Instagram, quando você vai salvando, Sei, assim? sei. Me ajuda muito. Mas eu vi um outro dia que falava
que assim como os navios, o que afunda o navio não é a água que está fora do navio, é a água que entra no navio. É. E assim como o que afunda a gente não são os problemas que estão à nossa volta, é o que a gente permite que entre. Então, a hora que a gente deixa alguma coisa entrar na gente, a gente afunda e é de dentro, não tem como. Não é o que está em volta da gente, né? Em volta pode estar calmaria ou pode estar enxurrada, não importa muito, importa o dentro. Que nem ele falou, que eles estavam no melhor Momento momento, bom, né? é. Tinham acabado de se mudar, estavam Lembra, noivos. Teve um dia que a gente foi no shopping, lá no shopping no Iguatemi. Foi. Não tinha ninguém no shopping. Já tava fechado, o pessoal tava indo embora e tal. Aí eu segurei na mão dele e comecei a chorar. Foi antes da pandemia ainda. Não tinha Eu segurei na mão Do dele e nada. comecei a chorar. Ele falou, Do "Preciso ir nada, embora." do nada. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E assim, apertando ele, espremendo ele. Aí no elevador, chorando. Ele falou, você quer falar sobre isso? Eu falei, não quero. Sabe, eu não... Mano, quando me dá essas crises, eu só quero, tipo, ficar sozinha. Sabe, só quero deitar ali e ficar de boa, porque é muito pesado, sabe? Só quem passa por isso sabe. Só quem passa por isso entende como que funciona. E, não é uma coisa pra se brincar, não é uma coisa pra dar risada. Ou pra falar, não, eu tô aqui pra te ajudar. Mas, cara, a pessoa não tá ali pra te ajudar, porque ela não entende o que você tá passando. Ela pode tentar te ajudar. Te dar um suporte. Mas ela não vai te ajudar de verdade, né? Eu vi Então, uma pessoa falando outro dia que parece que a depressão ela só é levada a sério quando a pessoa se mata, porque até chegar nesse ponto é frescura, né? Até chegar no ponto da pessoa cometer uma loucura, é frescura, não sei o quê. E era uma charge também outro dia explicando da postura que as pessoas têm com a depressão. E aí tava duas amigas conversando, uma falando pra outra assim, mas como é que você tem depressão se a vida é tão boa? Ela falou, como é que você tem asma se tem tanto ar? Então. Tipo, não vocês devem é ouvir uma coisa muito isso. consciente, né? Não é algo que você decida. É uma não é 2 doença. mais 2, 4 e Sim. estou feliz. Então, é muito mais do que isso, né? E vocês devem ouvir muito isso daí, né? Muito. Nossa, vocês têm tudo. E uma coisa louca, assim, né, dentro disso é porque eu passei pelo meu processo de depressão, eu tive que entender o que cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua vida em relação ao caminho que ele vai fazer para passar por isso, que às vezes a pessoa, em 6 meses ela melhora, às vezes em 1 ano ela melhora, às vezes a pessoa tem uma vida inteira que ela fica com depressão e ela acaba não conseguindo melhorar isso. E muita coisa que apareceu é que as pessoas elas não entendem, assim. Muita gente vem pra mim e fala assim, mas por que eu não consigo um relacionamento? Por que eu não consigo, sabe, ter uma pessoa do meu lado? Por que eu não consigo, sabe, muitas coisas. Eu acho que a gente tá na semana do Dia dos Namorados e muita gente não entende o relacionamento, o que é, na minha concepção, de você virar e falar assim, cara, o relacionamento não é só a parte boa. Porque todo mundo quer ter a parte boa de um relacionamento, né? Tem muita gente que chega pra mim e fala, mas agora você tá bem, agora você, sabe, você venceu. E você vai estar do lado de uma pessoa que não tá bem, tipo, você podia estar no momento fazendo tudo na sua vida com alguém que estivesse bem. E aí eu falo assim, mas cara, a vida é isso. Se eu não tiver do lado de uma pessoa que não está bem agora, mesmo eu estando bem, por que alguém vai estar do meu lado quando eu não estiver bem? Eu já passei por isso. Então a construção vai ter um momento que os dois vão estar bem. Só que eu acho que tem toda a diferença do mundo. Os dois estarem neste momento, sendo que os dois já enfrentaram juntos as coisas e os dois se conhecendo no momento que as coisas estão boas. Porque eu acho que o grande problema de relacionamento no mundo é que todo mundo só se encontra nas melhores fases. Então você vai pra balada, você tá numa festa, você tá numa viagem, você encontra alguém no melhor momento, os dois estão ali. Na primeira crise que qualquer um dos dois tiver, pronto, essa não é a pessoa que eu conheci. Desiste, né? Eu conheci uma pessoa feliz, por que eu vou ficar com a pessoa triste? Porque a vida não é só felicidade, a vida não é só tristeza. Você precisa conseguir conviver e crescer e acrescentar nessas duas fases. É ali que vocês vão aprender juntos, né? Então, eu tive o meu processo também porque é uma barreira, eu acho que todo mundo passa, né? Existe a pessoa que está com depressão, e existe a pessoa que está lidando com alguém que está com depressão.
Eu acho que são dois caminhos e duas coisas que acontecem em paralelo e que muitas vezes ninguém percebe, né? A pessoa, ela olha a pessoa com depressão e fala, meu, isso aí é falta de fé, isso aí é falta de Deus, isso aí é vagabundice, isso aí é preguiça, sabe? As pessoas, elas olham e não entendem. E às vezes as pessoas olham essa pessoa que não está entendendo e falam assim, nossa, mas essa pessoa não tem empatia, porque como é que ela está lidando, né? Por que que ela não cuida? E eu acho que esses dois momentos, a pessoa, ela precisa aceitar, né? Ela precisa aceitar, que eu digo assim, ela precisa estar disposta. E hoje eu sou muito grato de conseguir olhar e falar assim, cara, eu entendo que eu estou passando por isso, ela também está passando por isso, porque amanhã a gente quando você fez algo para receber alguma coisa. Eu prefiro pensar dessa forma, assim, de A tipo, lei do a retorno. gente vai merecer estar bem juntos. Uhum. Então, isso eu acho que são caminhos que a gente vai fazendo e que muitas vezes as pessoas chegam e não entendem e falam assim, pô, mas eu tô no meu 5º relacionamento e eu não consigo achar a pessoa. E aí eu falo, cara, relacionamento é difícil.